Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país, entendeu? A burrice mais convencional e a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem não é bom, quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Neste dia 9 de janeiro de 2024, faz 20 anos que o cinema brasileiro perdeu uma das suas vozes mais apaixonadas, barulhentas e subversivas. Em sua memória e como forma de homenageá-lo, hoje nós vamos falar sobre os filmes de Rogério Sganzerla. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é um prazer abordar a filmografia do Rogério Sganzerla na segunda entrada nessa série de vídeos, os filmes dele. Além de ser o meu diretor de cinema brasileiro favorito, ele é o primeiro a dar as caras aqui no canal Falando Cinema. Eu não sou nenhum especialista em sua obra, me considero apenas um admirador, curioso e defensor da arte que o Rogério Sganzerla realizou. Então, a ideia aqui é abordar os seus filmes e também aspectos pessoais de forma cronológica. Na medida em que formos avançando com essa história, eu compartilho as minhas impressões e também a gente levanta algumas das principais reflexões que surgem quando confrontamos a filmografia de Rogério Sganzerla. A gente começa essa história em Joaçaba, um município no interior de Santa Catarina, no nosso Far Oeste. Digo nosso porque eu também sou catarinense. Lá o Rogério Sganzerla nasceu, mas não demorou para, quando a sua juventude, se mudar para São Paulo com o intuito de avançar com seus estudos, né? Ele foi estudante de Direito, mas abandonou a graduação para se dedicar ao ofício da escrita. O Rogério Sganzerla colaborou com o jornal O Estado de São Paulo, atuando especificamente como crítico de cinema. E esse é um detalhe que muitas pessoas que estão acessando a obra do Sganzerla, assistindo aos seus filmes, talvez não saibam. Mas sim, antes de fazer cinema, o Rogério Sganzerla pensou e escreveu a respeito dessa arte. E mesmo nesse período, a gente já percebe uma forte influência da crítica de cinema e dos filmes franceses na esfera intelectual, né, e artística do Rogério Sganzerla. Estes seus textos para a Folha de São Paulo constantemente se referem a textos de críticos franceses, da Carrière du Cinéma, por exemplo. Conseguimos observar também nestas publicações uma predisposição, né, um interesse, um gosto, um apreço pelo cinema norte-americano, sobretudo os filmes de gênero, de cineastas como Samuel Fuller, Nicholas Ray, enfim, os mesmos que eram idolatrados, né, que figuravam o panteão dos cineastas favoritos dos críticos franceses daquela época. E será sob essa forte influência, essas afetações, não mais do cinema e da crítica cinematográfica francesa do que dos quadrinhos e de uma cultura pop em geral, que o Rogério Sganzerla realizará ali em São Paulo, na altura dos 20, 22 anos, os seus primeiros filmes. Curtas-metragens, né? 2 deles eu destaco aqui em específico a respeito do universo dos quadrinhos no Brasil, mas também no cenário internacional.
E o que se destaca, né, de início, na sua filmografia é o longa-metragem O Bandido da Luz Vermelha, certamente o seu filme, né, mais reconhecido. À época já foi um sucesso comercial, ali na área da Boca do Lixo, mas também fora dela, né, em todo o país. É uma produção que vai ser premiada, se eu não me engano, no Festival de Brasília. Então, o pontapé inicial, né, a deslanchada, digamos assim, do Rogério Sganzerla enquanto diretor de cinema é muito rápida e não demora para ele ser reconhecido assim no cenário nacional. O Bandido da Luz Vermelha é lançado em 1968 e em 1969 o Rogério Sganzerla já realiza o seu segundo longa-metragem, um segundo sucesso, que se chama A Mulher de Todos, protagonizado pela Helena Inês, que viria a ser a sua esposa, companheira, enfim, figura central também na preservação da memória, né, da obra, da vida e da obra do cineasta. Aliás, é justamente aqui em A Mulher de Todos, ao meu ver, que nós conseguimos ver o Sganzerla se desvencilhar, superar essas afetações e influências iniciais que lhe foram tão importantes, né, na sua formação artística e intelectual. Não é à toa que um ano depois, o Rogério Sganzerla e a Helena Inês se mudam para o Rio de Janeiro e ele vai se associar com outro cineasta, o Júlio Bressani, e juntos vão fundar a produtora Belair, a Belair Filmes. Lá, nesse contexto, num intervalo de poucos meses entre fevereiro de 1970 e março do mesmo ano, eles realizam nada mais nada menos do que 7 longas-metragens. Em Copacabana, Mon Amour e Sem Essa Aranha, realizados no mesmo ano, o Rogério Sganzerla faz aquilo que ele aconselhou as personagens que habitavam os seus primeiros filmes a fazer. Ele avacalhou, foi à frente e realizou 2 das obras audiovisuais mais radicais da cinematografia brasileira. Aquele início de desvencilhamento, né, de superação das suas referências iniciais está finalizado e neste grosso, né, de 2 filmes conseguimos perceber claramente uma identidade que até hoje é muito singular, muito especial e muito única, não apenas na cinematografia brasileira, mas eu ouso dizer que na cinematografia mundial mesmo. E aqui, pelo bem da síntese, eu não pretendo me aprofundar nos aspectos formais, na linguagem cinematográfica predileta pelo Rogério Sganzerla em seus longas-metragens, mas também nos diversos curtas que ele realizou ao longo da sua filmografia. Eu gostaria, no entanto, de observar um aspecto que me parece muitas vezes ignorado ou mesmo que passa despercebido diante destas imagens, destes signos, das diversas representações, enfim, do universo imagético sganzerliano, digamos assim, que é o aspecto do som, né? Principalmente a valorização que o cineasta sempre deu, né? Sempre evocou da música popular brasileira. Em 1974, no auge da ditadura militar no Brasil, retornando de exílio, com muita dificuldade para produzir, ele realiza com recursos próprios o longa-metragem Abismo, no qual, fazendo uso de músicas, de canções e de uma sonoridade muito forte, inclusive aqui ele explora a imagem do Jimi Hendrix, um dos seus músicos favoritos. O Sganzerla faz ressoar novamente aquelas máximas do Bandido da Luz Vermelha. Quem tá de sapato não vai sobrar, o terceiro mundo vai explodir. A todo momento parece que o diretor está se referindo a algo que vai acontecer.
E é engraçado que 20 anos depois do seu falecimento, a gente ainda está tentando descobrir o que está por vir, tentando compreender o que devemos fazer diante deste tom profético e apocalíptico dos seus filmes. Avançando um pouco mais, no início dos anos 80, em 1981, o Rogério Sganzerla realiza o curta-metragem Noel por Noel, a respeito do cantor Noel Rosa, outra figura que é muito cara para o cineasta. O Sganzerla realizou 2 filmes a respeito do Noel Rosa, mas escreveu muito a respeito do cantor. E claro, no mesmo ano, Brasil, né, que tem como figura central João Gilberto, outro músico e artista brasileiro, a bem da verdade, muito querido, um dos favoritos de Rogério Sganzerla. No período dos anos 80, certamente o Rogério Sganzerla sofreu muito com perseguições e sabotagens das suas produções. São anos difíceis para ele enquanto realizador, né, enquanto homem de cinema. O que temos aqui são uns curtas aqui e acolá. Inclusive, em 83, ele vai a Santa Catarina, no município de Irani, também no interior, e realiza uma obra com o mesmo nome, né, um curta, no qual ele vai registrar uma manifestação cultural típica daquela região, que faz uma representação da Guerra do Contestado, um conflito, né, que ocorreu nas terras de Santa Catarina e que marcou muito a identidade do povo, enfim, a construção do Estado como um todo. Irani é uma joia, né, um título ainda pouco apreciado do diretor, mas certamente é um dos mais caros para mim dentro da filmografia dele por motivos particulares, assim, pessoais mesmo. Será no final dos anos 80 com Nem Tudo é Verdade e ao longo da década de 90 com A Linguagem de Orson Welles e Tudo é Brasil que o Rogério Sganzerla vai se debruçar sobre aquilo que é a sua maior obsessão, ao menos de acordo com o que nós temos de registro, né, com o que ficou para a gente acessar e descobrir a respeito do cineasta, que é a sua obsessão pelo diretor estadunidense Orson Welles, mais especificamente a obsessão, o interesse acerca do filme que o Orson Welles não conseguiu realizar, um filme inacabado, perdido, utópico no e a respeito do Brasil. Isso nos anos 1950, quando o Orson Welles esteve no Brasil, no Rio de Janeiro e também na Bahia, se eu não me engano. E estas obras elas nos fazem pensar na relação do Rogério Sganzerla com a condição de ser um terceiro mundista, por assim dizer. Um cineasta de um país subdesenvolvido, que está ali tentando produzir os seus curtas e longas metragens em meio a uma ditadura militar, algo que nos faz pensar também na relação do Glauber Rocha, né, outro célebre diretor brasileiro, com este mesmo período. E aqui, sem querer fazer nenhum juízo de valor a respeito da obra de um ou de outro, eu acho curioso a gente perceber como os filmes do Glauber Rocha vão se aproveitar dessa condição de terceiro mundo. Tem toda a história, né, toda a questão em volta da estética da fome, para se lançar, né, ele vai se aproveitar disso para se lançar no cenário internacional, no cenário dos festivais, vai se engajar fortemente com a política estrangeira, também com outros cineastas de esquerda. Em contrapartida, né, o Rogério Sganzerla, por ter sido muito sabotado, muito perseguido, não ter recebido o devido apoio e reconhecimento nesse período, vai se alimentar, no caso, vai utilizar a melancolia de ser terceiro-mundista, a melancolia da impossibilidade de realizar cinema num país como o Brasil,
daquele período. E como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai enfrentar esse obstáculo? Criando possibilidades, né? Explorando possibilidades de fazer cinema, de fazer arte, de escrever, de pensar sobre arte, sobre política, enfim, sobre a sociedade brasileira desse período. O crítico de cinema Bruno Andrade, também catarinense, vai observar que a questão da impossibilidade na obra do Rogério Sganzerla implodirá lá na frente em seu último longa-metragem, O Signo do Caos, que foi realizado pouco antes do Sganzerla falecer de forma precoce, com 57 anos, em decorrência de um tumor no cérebro. E quase que paradoxalmente, nós vamos conseguir vislumbrar as possibilidades de se fazer cinema no Brasil, suscitadas pelo Rogério Sganzerla, né? Essa possibilidade de um cinema verdadeiramente brasileiro, em alguns dos seus filmes mais pequenos ou tímidos, desconhecidos do grande público. Filmecos, como a Helena Inês carinhosamente se referia a alguns dos trabalhos do Sganzerla. E aqui eu destaco dois realizados no início dos anos 1990, o Isto é Noel Rosa e Perigo Negro. Esse último, um curta-metragem que está inserido em um longa com outros pequenos filmes, todos eles inspirados na obra do escritor brasileiro Oswald de Andrade. Ainda que Perigo Negro seja uma comédia um tanto quanto escrachada, vulgar, ele abre para mim uma janela muito prazerosa, divertida, de um possível cinema que o Rogério Sganzerla estaria realizando até os dias de hoje, não fosse todas as dificuldades que ele enfrentou ao longo da sua carreira. E voltando um pouco no tempo, acerca de Brasil, de 1981, o qual o crítico de cinema Bruno Andrade considera como sendo o prenúncio definitivo do que seria o cinema de Rogério Sganzerla, né, os filmes realizados por esse cineasta, não fosse tamanha a perseguição e sabotagem que ele enfrentou. O Bruno o define como sendo um filme absolutamente perfeito, sereno e meridional, furtivo e secreto, ao invés de ser, como todos esses outros, explosivo e tropical, selvagem e chocante. E isso me lembra algo que é muito comentado e desperta bastante interesse no nosso meio cinéfilo, de admiradores da filmografia de Rogério Sganzerla e também da sua literatura, por que não? Que é a obsessão que ele tinha, que ele estava nutrindo, pelo cinema do cineasta japonês Kenji Mizoguchi, pouco antes de falecer ali no início dos anos 2000. Refletindo um pouco mais sobre isso que foi levantado pelo Bruno Andrade, enquanto eu me preparava para esse vídeo, colocando em perspectiva a filmografia e obra de Rogério Sganzerla, na medida em que eu pude ler alguns textos novos acerca de seus filmes, mas também descobrir escritos do próprio Sganzerla, me parece fazer bastante sentido e ser um tanto quanto plausível que o seu cinema, oxalá quisesse que ele tivesse mais algumas décadas de exercício, caminharia em direção a campos fortuitos, serenos e meridionais, que encontrariam equivalência ou morada num tipo de encenação muito parecida com aquela realizada pelo diretor de cinema japonês Kenji Mizoguchi. Convenhamos que seria um desfecho tanto, né, na trajetória desse catarinense de Joaçaba, que vai a São Paulo, Rio de Janeiro, realiza alguns dos filmes mais barulhentos, joviais e radicais da história do cinema brasileiro, poder encerrar a sua carreira com uma idade avançada, sossegado, fechando a filmografia de forma tranquila, feliz e, por que não, engraçada, né? Se divertindo. Pois se tem uma coisa que eu adoro destacar
na obra de Rogério Sganzerla é o inconfundível bom humor. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a transcrever textos do Rogério Sganzerla, os quais eu publico no Letterboxd, no perfil Not Sganzerla. O link vai estar aqui embaixo para você visitar e conhecer a literatura do diretor, né? Um lado que é desconhecido para muitos fãs e que, ao meu ver, é importante para a gente desmistificar essa imagem que foi criada do Rogério Sganzerla como sendo esse cara dos memes e uma figura pura e simplesmente jocosa e engraçada. Não que isso não seja maneiro, eu também adoro e, como eu disse, o humor é algo que não deve ser ignorado na sua filmografia, mas os seus filmes têm muito mais a dizer. Ele, para o bem ou para o mal, apesar de muitas vezes não conseguir controlar as emoções quando escrevia, também tinha muito a dizer, tem muito a dizer ainda, né? Seus curtas e longas metragens lançaram chamados que até hoje, como eu comentei anteriormente nesse vídeo, me parece que ainda não foram atendidos. No mais é isso, eu agradeço a você que assistiu até agora. Se por um acaso encontrar os textos ou as entrevistas em que o Sganzerla fala sobre o Mizoguchi, por favor, me envia. Eu peço também que você faça a gentileza de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não fez isso, é gratuito e ajuda muito esse trabalho. Acompanha os nossos perfis nas redes sociais. Esse foi mais um vídeo do Falando Cinema e já sabe, né? A gente se vê no próximo.